Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por Bom convite. dia! Hoje são 19 de maio de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O órgão que elaborou as provas foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: está correto o emprego de ambos os elementos assinalados na frase? E aí, dois pontos. E temos as opções A, B, C, D, E. Em cada opção, veja bem, em cada opção existem duas expressões, existem duas palavras em destaque, em negrito, em cada opção. Então você vai procurar a única opção em que as duas palavras, as duas expressões em destaque, em negrito, estejam corretas. Entendeu? Em cada opção há duas palavras em destaque. Você vai escolher a única opção em que essas duas palavras estejam corretas. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção em que as duas palavras em destaque em negrito estejam corretas. Opção A. Aquele que deseja cumprir novos propósitos, não podem faltar iniciativas em que levem a alguma ação. Essas duas palavras aí, expressões, aquele e em que, estão corretas? Estão corretas? Não. As duas aí trazem erros. O correto aí seria aquele com a crase no A de aquele. Pronome demonstrativo. Aquele aí com crase. E em que seria apenas aí o correto que, sem essa preposição em. Vamos explicar isso aí. Veja, aquele que deseja cumprir novos propósitos não podem faltar iniciativas em que leve a alguma ação. Veja bem, não podem faltar iniciativas. Veja o verbo faltar aí. Aí o verbo faltar, ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Um complemento sem preposição e o outro com preposição. Então veja, não podem faltar. Não podem faltar. Ou seja, o que não podem faltar? Iniciativas. Veja, não podem faltar iniciativas a que. Então o verbo faltar aí pede um complemento. Não podem faltar o que e a que. Não podem faltar iniciativas, sim, a que? Aquele, ou seja, aquela pessoa com o A craseado aí, entendeu? Preposição a, faltar algo, faltar alguma coisa a algo, a alguém, entendeu? O verbo faltar aí, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Não podem faltar o quê? Iniciativas. A que? Aquele, aquela pessoa, e aí a preposição a com o a de aquele, crase aí, o correto. Seria aquele com crase, o correto. Aquele que deseja cumprir novos propósitos, não podem faltar iniciativas, e aí que levem a alguma ação. Não podem faltar iniciativas, e aí apenas o que? Pronome relativo o que? Sem essa preposição em aí, entendeu? Porque esse que é pronome relativo, se refere a iniciativas. Iniciativas que levem a alguma ação, e não em que. Então o correto aí na opção A seria aquele, com crase no A, aquele que deseja cumprir novos propósitos, não podem faltar iniciativas que, sem esse em aí, que levem a alguma ação. Seria aí o correto, entendeu? Vejamos a opção B de bola. O passado em cujo nos moldamos é como a argila, a qual forma os bonecos se submetem. Aí eu pergunto, essas duas expressões em destaque aí, em cujo e a qual, isso aí está correto, gente? Não. As duas também estão incorretas. A opção B não é a opção que a questão quer. Veja aí, o correto seria o passado. Veja bem, o passado a que nos moldamos é como a argila, a cuja forma os bonecos se submetem. Seria o correto. Repetindo, o passado a que nos moldamos é como a argila, a cuja forma os bonecos se submetem. Vamos explicar aqui. Veja aí, o passado está aí assim, em cujo nos moldamos, aí está o erro. Não pode empregar cujo aí, porque cujo significa posse, e o sentido aí não é de posse. E veja bem o verbo aí, moldar-se, nos moldamos, verbo pronominal, moldar-se. Quem se molda a algo,
a alguém. Então, pede a preposição a, o verbo moldar-se. Eu me moldei a. Entendeu? Nós nos moldamos a. Pede a preposição a e não em, como está aí. E cujo pronome relativo não encaixa também aí, significa posse. Então o correto aí seria o passado a que nos moldamos, ou seja, nos moldamos ao passado. E aí o pronome relativo que? O passado a que nos moldamos, essa preposição a exigida pelo verbo pronominal moldar-se. O passado a que nos moldamos é como a argila. Aí sim, a cuja forma, sem crase, a cuja forma os bonecos se submetem. Ou seja, os bonecos se submetem à forma da argila. Entendeu? Então veja, é como a argila, a cuja forma, aí sim, cuja cabe aí, porque significa posse. Cuja forma, ou seja, a forma da argila. A forma da argila, aí sim, é posse. A forma da argila, sentido de posse. Então cabe aí o pronome relativo cuja, feminino, porque se refere à forma. Cuja forma. Se fosse masculino, formato, eu diria cujo formato. Como aí é feminino, singular, então é cuja forma. Então o correto aí, gente, é como a argila, a qual, aí está o erro, não é? A qual seria aí substituindo, é como a argila, a cuja forma os bonecos se submetem. O verbo aqui, o verbo pronominal, submeter-se, pronominal. Quem se submete, submete a preposição a. É por isso que vem a preposição a antes de cuja. A cuja forma. Essa preposição a, exigida pelo verbo pronominal, submeter-se. Os bonecos se submetem a cuja forma. Viu aí? Ou seja, os bonecos se submetem à forma da argila. Então, o correto aí, na opção B, o passado a que nos moldamos é como a argila, a cuja forma os bonecos se submetem. O correto. Vejamos a opção C. A trama do destino, em que tantos atribuem o peso da fatalidade, esvaziaria qualquer iniciativa de que viéssemos a tomar. Vamos lá. A trama do destino, veja aí em que, em destaque, e também a expressão de que. Isso aí está correto, gente? Não. As duas também estão incorretas. Não é a opção a C, não é a opção que a questão quer. Vamos aí corrigir. Seria assim. A trama do destino, a que, veja aí, e não em que, preposição a que e não em que, a que tantos atribuem o peso da fatalidade, esvaziaria qualquer iniciativa que viéssemos a tomar. Seria o correto aí, sem essa preposição de. Vamos explicar. A trama do destino, no lugar de em, a trama do destino seria aí, no lugar de em, a preposição a que tantos atribuem o peso da fatalidade. Por que seria aí a preposição a? Por causa do verbo aí atribuem, o verbo atribuir. Quem atribui, atribui alguma coisa a algo, a alguém. Então veja aí, o verbo atribuir, atribuem. Atribuem o quê? O peso da fatalidade. E aí atribuem o peso da fatalidade a quem? Olha aí a preposição a.
há tantos aí, há tantas pessoas. Vamos lá. A trama do destino, a que tantos, olha aí, a que tantas pessoas, a que tantos atribuem o peso da fatalidade, seria o correto aí a preposição a no lugar da preposição em. Entendeu? Por causa do verbo atribuir. Ele pede a preposição a. Atribuem o peso da fatalidade a. Entendeu? No lugar de em, como está aí. Então, seria a preposição a. Continua. Esvaziaria qualquer iniciativa. Veja aí. Sem essa preposição de esvaziaria qualquer iniciativa que, sem a preposição de que viéssemos a tomar, por causa do verbo tomar, transitivo direto. Quem toma, toma alguma coisa. Não exige essa preposição de aí. Então o correto seria sem essa preposição de. Esvaziaria qualquer iniciativa que viéssemos a tomar essa iniciativa. Então aí o correto na opção C seria a trama do destino a que tantos atribuem o peso da fatalidade esvaziaria qualquer iniciativa que viéssemos a tomar. Seria o correto. Vejamos a opção D de dado. A capacidade de escolher, da qual muitos identificam o livre-arbítrio, não tem a mesma relevância com que se reveste a iniciativa de uma ação. Aí eu pergunto, essas duas expressões em destaque, na opção D de dado, da qual e com que, estão corretas? Não, também estão erradas as duas. O correto aí seria, vamos lá, a capacidade de escolher, em que muitos identificam o livre-arbítrio, não tem a mesma relevância de que se reveste a iniciativa de uma ação. Seria o correto. Então vamos ver aí o erro. A capacidade de escolher, da qual, aí está o erro, não há essa preposição de aí, que se junta ao artigo a. Não há essa preposição de aí. Veja o verbo identificam. Nesse sentido aí, muitos identificam, veja, o livre-arbítrio. Então, nesse sentido aí, o verbo identificar é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Identificam alguma coisa em outra. Então, veja, muitos identificam o que? O livre-arbítrio. Em que? Olha aí. Em que? Identificar algo em outra pessoa. Identificar algo em outra coisa. Então, o verbo identificar aí exige dois complementos. Identificam o quê? Objeto direto. Identificam o livre-arbítrio. Em que? Na capacidade de escolher. Então, veja, o verbo aí, identificar, ele exige uma preposição em e não de. Então, seria o correto. A capacidade de escolher em que, olha aí, em que muitos identificam o livre-arbítrio, ou seja, muitos identificam o livre-arbítrio nessa capacidade em. Nessa capacidade em. Então veja, a capacidade de escolher em que muitos identificam o livre-arbítrio não tem a mesma relevância, veja bem, de que e não com que. O correto aí seria a preposição de que, de. Por quê? Por causa do verbo revestir-se. Verbo revestir-se, pronominal. Quem se reveste de. Pede a preposição de. Então aí seria no lugar da preposição com, seria a preposição de, na opção D de dado. De que se reveste? Porque o verbo revestir-se,
exige a preposição de e não com, como está aí. Então o correto seria, na opção D, a capacidade de escolher, em que muitos identificam o livre-arbítrio, não tem a mesma relevância de que se reveste a iniciativa de uma ação. Então aí as duas expressões estão erradas. Vejamos a opção E. Só pode ser a opção que a questão quer, tudo correto. Vejamos. Os mesmos fatos do passado a que estamos atrelados podem nos incitar a um recomeço, de que sempre temos tanta necessidade. Será que isso aí está correto? Será que essas duas expressões na opção E estão corretas? Estão corretas. Então a opção E é a opção que a questão quer. Veja aí, os mesmos fatos do passado, veja a preposição aí, a que estamos atrelados, essa preposição a está corretíssima. E esse pronome que aí, relativo, está corretíssimo também. Veja, os mesmos fatos do passado a que estamos atrelados. Veja aí a palavra atrelados, que é um adjetivo. Quem está atrelado a alguma coisa. Pede um complemento com preposição a. Quem está atrelado a alguma coisa. Daí a preposição a antes do pronome relativo que. Tudo correto aí. Os mesmos fatos do passado a que estamos atrelados podem nos incitar a um recomeço, de que sempre temos tanta necessidade. Essa expressão aí, de que, também está correta. A preposição de, mais o pronome relativo que. Por que essa preposição de? Porque ela é exigida pelo substantivo necessidade, que está aí. Quem tem necessidade de alguma coisa, entendeu? A palavra necessidade exige a preposição de, e ela aparece aí, de que, antes do pronome relativo que. Certinho, gente? Então o correto aí, tudo correto. Os mesmos fatos do passado a que estamos atrelados podem nos incitar a um recomeço, de que sempre temos tanta necessidade. Então a única opção aí, em que as duas palavras estão corretas, é a opção E. É a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.